todos. Aqui quem fala é o Igor Ferreira. Sou da Igreja de Deus, Ministério Seara, aqui de Itapuranga. Estou aqui mais um dia, nessa tarde aqui. Estava aqui comendo uma bolachinha aqui, refletindo aqui na palavra do nosso Deus. E me deparei aqui com a passagem do cego Bartimeu. Aqui em Marcos, capítulo 10, verso 46 em diante. A palavra do nosso Deus diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Eu meditando nessa palavra aqui nessa tarde, e eu pude contemplar o quão maravilhoso é Deus, quão maravilhoso é o poder de Jesus. Antes de falar disso aqui um pouquinho, eu queria falar um pouquinho para os irmãos sobre a palavra Cristo. Eu estava pesquisando sobre a palavra Cristo, e o significado da palavra Cristo ela significa santo, pessoa santa, ungida. Então, por isso que veio o nome Jesus Cristo, porque era uma pessoa santa. Jesus foi um homem santo, um homem segundo o coração de Deus. Então, uma curiosidade que eu tinha, que eu pesquisei e sanei essa curiosidade. Estou passando para os irmãos que se serviu de para algum. Amém. A questão aqui, a passagem do cego Bartimeu, a gente analisando aqui, a gente pode tirar o discernimento dessa palavra, que Jesus não fez apenas um milagre na vida dele. Jesus fez 3 milagres na vida dele. Mas por que, Igor, 3 milagres? Porque Jesus restituiu a visão dele. Restituiu a visão dele, certo? Pois é. Mas a palavra de Deus diz que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Naquela época, pessoas que usavam capas eram mendigos. Então, quando ele lançou de si, jogou fora. Lançar de si é pegar e jogar fora. Quando ele jogou fora a sua capa, então quer dizer que ele já não era mais mendigo. Então, já que ele não era mais mendigo, poderia ser um servo de Deus, um camponês. Quando Deus restituiu a visão dele, fez um milagre na vida física dele, na saúde dele. Restituiu a visão e ele pôde contemplar as maravilhas de Deus ali, ver. E com isso, desencadeou uma grande bênção na vida financeira dele. Que a partir dali, ele já teria visão, ele poderia trabalhar, ele poderia desenvolver algumas coisas para ele tirar sustento para ele. E a palavra de Deus ainda diz assim: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Então ele foi acompanhar Jesus na jornada dele. Que Jesus estava passando por Jericó, sentido a Jerusalém. E o mais interessante é que quando esse homem aqui clamou
pediu a misericórdia de Deus, a gente, analisando isso, o que a gente pode trazer para o nosso convívio, para o nosso viver? A atitude que ele teve, que apesar de, o verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele não se calou, ele clamou a Jesus, pediu a misericórdia de Jesus e Jesus ouviu. Então, ele teve uma atitude diante de Deus, diante de Jesus. E o que Jesus quer para nós? Quer que a gente tenha atitude, quer que a gente saia do automático. Ele não quer que a gente peça as pessoas para orar pela gente, não quer que a gente pede as pessoas para jejuar por nós. Ele quer que a gente se coloque na posição. Para você tomar posse da sua bênção, tomar posse daquele projeto que você tanto apresenta para Deus e ora, se coloque na posição, tenha atitude diante de Deus, para Ele poder te honrar, para Ele poder, porque é muito bom chegar uma pessoa, eis que te digo, que vou te abençoar com parará, parará. Isso é bom. Mas quando a pessoa chega para você e fala assim, eis que te digo, que Jesus quer que você se coloque na posição, tenha atitude diante dele. Mas como que eu vou ter atitude diante de Deus? Fazendo aliança com Deus, sendo fiel a Ele, sendo um homem temente, fazendo o possível para levar a palavra de Deus aos cantos da terra, ser um bom marido, ser um bom pai, um bom patrão ou empregado. Isso tudo são coisas que agradam, porque a palavra de Deus fala que as coisas de Deus devem ser feitas com ordem e decência. Então, como que um homem que não tem decência dentro de casa, um homem que não consegue governar sua própria família e seus filhos, vai fazer a obra de Deus? Então, o trem está bagunçado. Se está bagunçado, para Deus não serve. A gente tem que analisar, a gente tem que se autoanalisar a todo momento. Pedir a Deus, Deus, tenha misericórdia e compaixão de mim e abra meu entendimento para que eu possa ver onde eu estou errando, para poder te agradar mais, a cada dia mais. Voltando aqui para o contexto, e Jesus estava passando por Jericó, indo para Jerusalém. Essa foi a última vez que Jesus passou por aqui. Depois, quando ele foi para Jerusalém, que ele ressuscitou, depois disso, ele não voltou aqui mais. Então, o que acontece? Quando você tem uma atitude diante de Jesus, que você se coloca na posição, ele vem, te honra com aquela bênção que você está precisando e vai seguir o caminho. Mas aí é que tá. Você vai seguir seu caminho junto com Jesus ou você vai pegar para outro caminho? Desprezando, desmerecendo o quão maravilhoso Deus foi na sua vida. E a sua gratidão é você virar as costas para Deus, para a obra dele. Toma cuidado. Toma cuidado, porque essas atitudes diante de Deus, o seu testemunho, porque você está aqui, você está na sua casa, você está no seu trabalho, em cada lugar você pode esconder alguma coisa, mas de Deus você nunca esconde. Tenha muito cuidado, muito temor. E assim, o que a gente pode tirar de lição sobre isso aqui? A perseverança. Porque ele tinha fé que ele seria curado quando ele encontrasse com Jesus. Por isso que ele teve a atitude de clamar a ele, mesmo que o povo não queria deixar ele clamar a Jesus, o povo repreendeu ele, porque ele era um mendigo. Então vinha o Todo-Poderoso passando por Jericó, um mendigo ia lá ficar chamando ele. O pessoal ia repreender ele, ia falar para ele que ele não podia fazer aquilo. Mas Jesus não é assim. Jesus ele vai lá no lamaçal de pecado e busca quem ele quer. Ele vai lá onde não tem mais jeito e cura quem ele quer, porque ele é Jesus. Ele é poderoso. E aqui, quando ele fala, lançando de si a sua capa, e levantou-se e foi ter com Jesus. Ele se colocou na posição. Jesus chamou ele. Quando Jesus te chamar, se coloque na posição. Distancia as coisas mundanas da sua vida. Distancia as coisas que não te eleva, que não te acrescenta nada no reino de Deus. E se coloca na posição diante de Deus, que você vai ver o que Deus pode fazer pela sua vida, pela sua família.
Porque Deus está a todo momento cuidando. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essas 3 coisas ele vai fazer com você. Mas se você continuar perseverante, buscando a Deus, se colocando na posição, perseverando e tendo atitude diante de Deus, sendo fiel, Deus vai te honrar. Mas eu estou fazendo tudo isso, Deus não está falando comigo, Deus não está me honrando. Autoanalisa a sua vida. Na hora que você estiver em secreto, o que é em secreto? No seu quarto, de joelho, clamando a Deus, falando: Deus misericordioso, tenha compaixão de mim, estou passando uma luta tão grande, estou passando isso, aquilo outro, por que isso comigo? Você já parou para analisar o quanto Deus é maravilhoso na sua vida? Que você podia abrir o seu portão e ser acometido de algum acidente no seu trabalho, passar por alguma coisa. Esse mundo difícil e cruel que nós estamos vivendo, alguma enfermidade vier e assolar a sua vida, a sua família, e você está reclamando para Jesus. Quando você está no seu íntimo ali do seu quarto falando com ele, você tem que agradecer. Falar: Deus, obrigado por você ser tão maravilhoso na minha vida. Obrigado por estar cuidando tão bem da minha família, não está deixando faltar nada. O Senhor está visitando meu celeiro. Meu Deus, obrigado por eu ter acordado com saúde e disposição. Quantas pessoas que estão aí no mundo estão doentes, estão passando por dificuldades e não conseguem abrir os olhos, tirar a cegueira espiritual, porque está deixando o diabo tomar conta. E quando você dá a brecha para ele, ele toma conta. Ele entra para bagunçar. Aí é coisa tão simples que você precisa se autoavaliar. Às vezes, você tem o costume de ficar comentando sobre alguma coisa que aconteceu com fulano, com ciclano. Isso agrada a Deus? Não. Aí você busca, persevera, tá lá jejuando, orando, se consagrando, mas não perde os velhos costumes. Não desapega da velha vida. Então eu quero deixar essa mensagem para os irmãos. Que Deus possa vir abençoar a vida de cada um. Espero que essa mensagem venha edificar a vida de vocês nessa tarde. E o que eu peço para todos vocês que verem esse vídeo: analise a sua vida. Faça uma reflexão da sua vida todos os dias. Peça a Deus: Deus, abra meu entendimento para aquilo que o Senhor quer que eu retire da minha vida, para agradar mais a Ti. E você vai ver o que Deus pode fazer por você. Porque Deus fez milagre no passado, é o mesmo que faz milagre hoje e vai continuar fazendo. Porque Ele é Deus vivo e verdadeiro. O diabo pode até ter poder sobre algumas coisas aqui na terra, mas Deus é o dono de todo poder. Amém? Fica todo mundo na santa paz de Deus e que vocês possam refletir bastante nessa mensagem e que essa mensagem venha de encontro com o coração de algumas pessoas que estão precisando de ouvir isso. Jesus abençoe, fiquem todos com Deus.